You are currently the only person in this conference. Beleza. Então, primeiro recado, para quem não viu ainda lá na caixa de e-mails, eu já passei as notas do aula para o Cobalto, dos 4 primeiros questionários, então eu posso ter passado errado, posso ter me enganado em alguma coisa, então se verem algo estranho, por favor, me mandem e-mail que eu corrijo assim que der. Okay. Então, na semana passada a gente terminou a parte de fluidos, a gente vai entrar na última parte do conteúdo, que é a parte de termodinâmica e estudos envolvendo temperatura. Então, hoje é meio que uma aula introdutória, mas já discutindo alguns conceitos que são importantes. A gente vai ver quais são os estados da matéria, dar uma rápida passada por eles, depois ver o que é conceito de temperatura e de escalas de temperatura, e depois o conceito de calor. Então, aqui não é nada diferente do que vocês já viram lá no ensino médio, não vai ser nada muito complicado, eu acho. Então, pessoal, basicamente, estados da matéria, como o nome diz, formas como a gente pode encontrar a matéria conhecida. Tá? Então, na verdade, a matéria pode ser encontrada em vários estados, só que no nosso dia a dia a gente está acostumado a ver ele em 3 fases. E o material que a gente está mais acostumado a ver em 3 fases ao mesmo tempo é a água. Então, um exemplo disso, assim, quando a gente pega e olha esse iceberg, o iceberg ele é água em uma fase que a gente chama de sólida, ele está mergulhando em água numa fase que a gente chama de líquida, e além disso, no ar que está na volta desse iceberg aqui em cima, tem vapor de água, então a gente tem água na forma gasosa. Então, as 3 principais formas da matéria, ou as 3 mais usuais, na verdade, que a gente está mais acostumado a ver no dia a dia, são essas 3 fases: sólida, líquida e gasosa. E o que isso significa para nós? Basicamente significa que a matéria conhecida ela pode se organizar em diferentes formas ou em diferentes estados. Além desses 3 estados, são os mais comuns, existem vários outros. Por exemplo, uma forma que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia é o plasma. O plasma, pessoal, na verdade, ele é um gás que ele é tão, mas tão quente que tu arranca todos os elétrons do átomo. E onde é que a gente vê plasma? Obviamente nas TVs de plasma ou monitores de plasma, mas também no Sol. O Sol, a fase do Sol é o plasma. Por quê? Lembra, o Sol é extremamente quente, a pressão é extremamente alta, então a pressão e a temperatura são tão altas que arrancam todos os elétrons dos átomos, atingindo assim o estado de plasma. Além disso, outra forma que a gente está acostumado a ouvir todo dia falar, ou quase todo dia, é o cristal líquido. Okay? Lá, quando a gente fala de tela de LCD, okay? Esse LC é de cristal líquido. Então, é display de cristal líquido ou tela de cristal líquido. O que é um cristal líquido? É algo que é organizado como se fosse um sólido, mas ele anda como se fosse um líquido. Então, um sólido é um cristal, enquanto que um líquido, então por isso que se chama de fase cristal líquida. Na verdade, é que daí não é pela fase da matéria, Júlia, é pelo material que ele é feito. Entende? Porque não é qualquer material que vai atingir uma fase de cristal líquido. Tem que ter algumas propriedades bem específicas. Mas quando ele atinge os materiais que a gente utiliza normalmente para produzir, né, telas de cristal líquido, pode ser tóxico sim. Só que percebe que não tem a ver com a fase, mas sim com o material. Okay? Além disso, outra fase que a gente vê todo o nosso dia a dia é a fase vítrea ou vidro, que o vidro, na verdade, ele é como se fosse um líquido, se tu for olhar a estrutura dele, só que ele não se difunde, ele não se move como se fosse um sólido. Então, tem, talvez já tenha ouvido falar da lenda, o vidro, na verdade, é líquido. Não, vidro não é líquido, vidro não escorre, vidro é uma fase diferente da fase líquida e uma fase diferente da fase sólida, só que tem características da fase líquida e características da fase sólida. Então, uma fase vítrea é uma fase diferente. Então, mas a gente vai focar aqui nossos estudos nessas 3 fases, porque são as mais usuais no dia a dia.
e estudando ela, a gente vai conseguir compreender o que faz um material passar de uma fase para outra. Alguma dúvida até aqui? Ótimo. Vamos torcer para o vídeo funcionar. Obviamente não está funcionando. Então, somente, pessoal, que eu vou ter que fazer um caminho um pouquinho diferente. Vou ter que compartilhar a tela para o videozinho funcionar para vocês. Não, e nem assim não está funcionando. Que divertido. Tá, um minutinho, problemas técnicos. Que eu me inseri esse detalhe que eu tinha vídeos aqui e aí ele não sobe direto. Ótimo. Deixa eu ver, vocês estão vendo minha tela ou ainda não? Estão vendo, né? Tá, agora é o seguinte, o ruim é que eu não vou conseguir ver ao mesmo tempo a tela e vocês aqui, então eu só vou usar esses slides aqui para discutir essa parte e depois eu volto, que não posso nem escrever aqui. Então, pessoal, a fase sólida, que a característica dela é que ela tem uma estrutura a nível molecular ou atomístico muito bem ordenado. O que isso quer dizer? Que se eu conseguir tirar uma foto a nível atomístico ou molecular das moléculas, e isso hoje em dia a gente realmente consegue, inclusive essa semana se saiu um artigo com a maior resolução já tirada. Então, se tu for olhar a posição de átomo a átomo, vai estar uma posição muito bem organizada, como vocês espero consigam ver aqui. Só dar pausa no vídeo. Então, observe que aqui eu tenho uma rede cristalina muito bem definida, que o nome dessa rede, só por curiosidade, chama Kagome, mas é como se fosse umas estrelinhas de Davi grudadas uma na outra. Então, percebe quando eu vou ao nível atomístico, a maioria dos átomos estão muito bem organizados nessa estrutura. O máximo que acontece de movimento são pequenas vibrações, e normalmente essas vibrações são para organizar tudo completamente. Então, lá no começo, nota que está tudo bagunçado, mas o sistema vai oscilando e se organizando até que vai ficando mais ou menos todo mundo padrão e uma rede cristalina bem definida. O que a gente chama de rede é essa estrutura que acaba se formando. Então, obviamente, isso é a nível atomístico molecular. Como é que a gente, o que isso vai acarretar em comportamento macroscópico? É que um sólido, ele vai ter uma forma e um volume bem definido. Se tu pega um cubo de qualquer material sólido, um cubo de ferro, por exemplo, esse cubo de ferro ele vai ter uma forma muito bem definida, que é aquele cubo, e vai ter um volume muito bem definido, que é as dimensões desse cubo. Tu não vai conseguir variar isso sem atuar de forma externa, por exemplo, apertando esse cubo para tentar amassar ele. Já a fase líquida, as moléculas não estão tão bem ordenadas, elas estão se movendo. Aqui tem as moléculazinhas pretas para vocês acompanharem o movimento. Só que ainda existe uma ligação molecular que ela é forte o suficiente para manter uma certa adesão entre essas moléculas. O que reflete manter essa adesão? É que o volume de uma fase líquida ele é bem definido. 1 litro de água, o volume vai ser sempre 1 litro de água líquida, a menos, obviamente, que evapore ou assim por diante.
Só que, contudo, esse 1 litro de água, a forma dele vai variar. Se eu colocar esse 1 litro de água em um copo ou esse litro de água em uma jarra, ambos os litros de água vão se moldar para ficar na forma do recipiente onde tu está colocando. Então, essas são algumas características da fase líquida. Tu ainda tem uma adesão entre os átomos ou moléculas que formam o líquido, só que essa adesão não é forte o suficiente para ele manter a forma. Então, tu acaba podendo variar de forma dependendo de onde tu coloca. E, por fim, a outra fase, que é a fase gasosa, a característica dela é que tu tem uma mobilidade muito alta das partículas, e ela normalmente acontece quando a temperatura é tão alta, ou quando a pressão é tão alta, que as partículas literalmente não conseguem mais ficar grudadas uma na outra. Os efeitos externos de temperatura, por exemplo, são tão fortes que desgrudam as partículas que estão numa fase líquida, jogam ela para a fase gasosa e tu acaba não tendo mais uma interação muito relevante. Basicamente, a temperatura toma conta. Qual que é a consequência disso? É que o movimento dessas partículas é tão alto que se tu abrir um recipiente de um gás, as moléculas vão escapar. Onde é que a gente pode sentir isso? Quando a gente abre um frasco de perfume. Mesmo que a gente não borrife o perfume, a gente sente o cheiro dele. Por quê? Porque uma parte do perfume evapora devido a efeito de temperatura. Esse gás de perfume, quando a gente abre a tampa, vai sair. E quando ele sai, a gente acaba sentindo o cheiro. Só que, obviamente, se a gente tampar de novo, a gente vai parar de sentir o cheiro, porque esse gás ele se dispersa muito rápido. Então, aqui no videozinho que eu estou mostrando, é um exemplo de quando a gente tem essa coexistência entre uma fase líquida e uma bolha de gás. Okay? Então, lá de vez em quando, talvez você veja uma molécula ou outra perdida aqui no meio. Então, pode ver que tem essa bolha, de vez em quando uma partícula sai da fase líquida, vem para cá, só que rapidamente já é absorvida de novo pela fase líquida. Okay? Com isso, a fase gasosa não vai ter nenhuma forma e nenhum volume bem definido. O que isso quer dizer? Que se eu tenho 1 litro de ar e coloco ele em um recipiente de 2 litros, ele vai se expandir de forma a ocupar todo o volume disponível. De novo, por quê? Porque a energia de movimento das moléculas é tão grande que elas vão acabar se movendo muito rápido e ocupar todo o espaço disponível. Alguma dúvida? Até aqui, que eu acho que não é nada completamente diferente do que vocês já tenham visto. E agora, os slides estão aparecendo para vocês ou não? Voltou aqui. Beleza. Então, agora eu posso voltar para cá. Então, percebam que tem algo muito importante para definir a fase de matéria, que é o quanto que as partículas estão se movendo. Se elas não se movem nada, e tem uma estrutura bem definida de um sólido, se elas começam a se mover, mas ainda mantêm uma certa estrutura, estou no líquido. Se elas se movem muito rápido e eu perco completamente a estrutura, eu estou numa fase gasosa. Então, percebam que tem grandezas físicas, como pressão e densidade, que eu posso manipular elas, para mudar a fase da matéria. Se eu pego um gás e começo a apertar ele, vai chegar um momento que as partículas não vão conseguir se mover tanto, porque eu estou apertando, ou seja, estou aumentando a pressão ou aumentando a densidade. Consequentemente, eu vou sair da fase gasosa e vou para uma fase que se move menos, que é a fase líquida. Se eu seguir apertando, as partículas vão começar a se arranjar em uma estrutura muito bem definida, que é a fase sólida, e parar de se mover. Então, apertando um sistema, eu posso fazer ele mudar de fase. Ou descomprimindo o sistema, por assim dizer, eu também posso fazer ele mudar de fase. Só que essa não é a forma mais usual da gente ver a mudança de fase no nosso dia a dia. Normalmente a gente vê mudança de fase variando outra grandeza, que é a temperatura. Boa parte da aula de hoje eu vou ficar falando sobre água, porque a água é o material que a gente está mais acostumado a ver mudar de fase diariamente. Quando a gente quer gelar alguma bebida, a gente pega gelo, que é água congelada, e coloca nessa bebida. Quando a gente quer fazer um café, a gente coloca água para ferver. Quando ferve,
para quem usa a chaleira normal ainda, sai, a gente ouve o famoso apito da chaleira, que nada mais é do que o vapor de água saindo, ou seja, a água na fase gasosa saindo pelo bico da chaleira. E como é que a gente faz isso? Aquecendo a água, aumentando a temperatura. Então, como a gente viu que basicamente sair de uma fase líquida e ir para a fase gasosa está relacionado com aumentar o movimento das partículas, ou ir da fase líquida e ir para a fase sólida está relacionado com diminuir o movimento das partículas, e a gente consegue fazer isso variando a temperatura, é natural que a gente relacione temperatura com o quanto que uma molécula ou um átomo está se movendo. Então, de fato, temperatura é a forma macroscópica de a gente medir o movimento microscópico. Então, quanto mais os átomos que compõem um dado material estão se movendo, maior vai ser a temperatura desse material. Obviamente, perguntar, professor, então por que na temperatura ambiente, a 20 graus Celsius, a água está líquida e o ferro está sólido? Aí vem a parte que, para tu derreter alguma coisa, tem uma competição entre a temperatura, entre a energia térmica, e a energia de ligação entre os átomos e moléculas que compõem o dado material. Então, para tu conseguir romper a temperatura que faz os... Se estiver falando para mais alguém, me avise. Para conseguir romper as ligações que mantêm o ferro sólido, eu tenho que fornecer muito mais energia. Ou seja, eu tenho que aumentar muito mais a temperatura do que eu tenho que para água. Ok? Então, quanto mais eu aqueço o material, mais agitado eu deixo os átomos e moléculas dele. Quanto mais resfrio o material, menos agitado eu deixo os átomos e moléculas desse material. Obviamente que se eu começar a resfriar muito o material, ou seja, baixar muito a temperatura, vai chegar um limite em que o átomo não vai se mover mais. Então, esse limite onde nada se move é o limite que a gente chama de zero absoluto, ou de temperatura igual a zero absoluto. Isso quer dizer que abaixo dessa temperatura não existe uma temperatura menor. Então, é o mínimo de temperatura que a gente pode chegar, que é quando nada mais se move. Experimentalmente, é praticamente impossível chegar nesse zero, porque mesmo que tu impeça o átomo a átomo de se mover, perdão, eles ainda pode ter algum movimento, que é do spin, que você deve ter visto isso lá em química, né? O que é o spin? E esse pequeno movimento de spin pode fazer com que a temperatura não seja exatamente igual ao zero absoluto. Okay? Então, na escala que a gente utiliza para medir a temperatura no dia a dia, que é a escala Celsius, o valor desse zero absoluto é menos 273,16 graus Celsius. Então, uma temperatura extremamente baixa. Okay? E o que é essa escala Celsius? Como é que ela foi criada para medir? Um carinha chamado Celsius, ele queria achar uma escala para medir temperatura, e ele se baseou no material mais comum para a gente, que é a água. Então, ele disse, a água, a pressão ambiente, pressão atmosférica, ela vai congelar no que eu vou chamar de 0 graus Celsius e vai evaporar na temperatura 100, que depois virou também graus Celsius em homenagem ao Celsius. Então, percebam que essa definição de graus de Celsius, de quanto que é 0 graus, quanto que é 100, ela é completamente arbitrária. O cara só achou, ok, vou me basear na água, falar que um é 0, outro é 100, e porque um é 0, outro é 100, para dividir em 100 partes iguais. Obviamente, essa não era a única temperatura, especialmente porque se a gente for pensar um pouquinho, uma temperatura negativa do ponto de vista da termodinâmica não faz muito sentido. Por quê? Se a temperatura está ligada ao movimento e a temperatura é negativa, isso significaria que o movimento seria negativo. E se a gente pensar um pouco, fisicamente não faz muito sentido a gente pensar em movimento negativo. Só que, óbvio, na época dos Celsius, ainda não, a ideia atomística de descrição da matéria não estava muito bem elaborada, e isso é algo já mais final do século XIX, que daí, então, o Lord Kelvin, ele propôs uma escala
onde falou que agora o zero absoluto não ia ser menos 273,15 graus Celsius, mas sim o zero Kelvin. Então, a temperatura zero em Kelvin é o zero absoluto, de tal forma que eu posso relacionar a temperatura em Kelvin com a temperatura em Celsius, usando o fato que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273, onde aqui aquele 0,15 a gente está ignorando, por assim dizer. Ok? Bom, alguma dúvida até aqui? Alguém nunca viu isso? Então, pessoal, na verdade, falando de modo prático, por assim dizer, a escala Celsius e a escala Kelvin, elas têm a mesma divisão. A única diferença é que uma está shiftada em relação à outra. Enquanto uma começa em menos 273, a outra começa em zero. Tá? E de novo, por quê? Somente por causa dessa ideia de criar uma escala absoluta, de forma que eu não tenha uma temperatura negativa. Bom, então, dito isso, definido que é a temperatura, vamos ir para a ideia de equilíbrio térmico, tá? Ou também chamado de lei zero da termodinâmica. Okay? A aula que vem a gente vai ver a primeira lei, na outra aula a gente vai ver a segunda lei. Tá? Mas a lei zero, ela tem esse nome. Primeiro, a parte curiosa, por assim dizer, é que historicamente ela veio depois do que a primeira e a segunda lei. Só que a gente vai chamar de terceira, chamar de lei zero, porque ela é mais básica, por assim dizer, que as outras. Okay? Então, ela basicamente define o que é equilíbrio térmico. Então, até semana passada, a gente usou muito o conceito de equilíbrio dinâmico. Que lembra que equilíbrio dinâmico significava que a força resultante sobre um corpo era igual a zero. Equilíbrio térmico nada mais é do que afirmar, ou a gente atinge o equilíbrio térmico quando dois corpos possuem a mesma temperatura. E o que a lei zero me diz? Que se eu tenho um corpo A e um corpo B, que não estão em contato entre si, eu tenho um isolante aqui no meio que não permite que eles entrem em contato nem toquem energia. Mas eles estão em contato com o corpo C e com o corpo C está em contato com A e com B, de tal forma que possa trocar energia aqui. Essa energia vai ser trocada, tanto pode ser indo quanto voltando, e vai parar de trocar energia quando todo mundo estiver com a mesma temperatura. De tal forma que se A está em equilíbrio com C, C tem que estar em equilíbrio com B também. E o que é essa energia que está sendo trocada? Ela é basicamente o que a gente chama de calor. Então, lembre, não confundam a definição de calor aqui com o que a gente usa no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, quando a temperatura está muito alta, quando o dia está muito quente, a gente fala, hoje está um calorão. Só que esse não é o significado físico. Calor, pessoal, é a energia saindo de um corpo e entrando no outro devido à diferença de temperatura. O que significa? Que se eu tenho um dado corpo com uma dada temperatura e eu tenho outro corpo com uma outra temperatura, de tal forma que a temperatura de A é maior do que a temperatura de B e eles estão em contato, eu vou ter um fluxo de calor, que a gente simboliza pela letra Q, que vai sair de quem tem a temperatura maior e vai entrar em quem tem a temperatura menor. Como isso aqui é energia, obviamente, a gente mede em unidade de energia como joule ou caloria. Então, e notem que essa transferência de calor ela não vai acontecer para sempre. O calor vai fluir do corpo quente para o corpo frio até o momento que os corpos atingirem o equilíbrio térmico. Então, isso é explicação de porque quando a gente esquece a cerveja em cima da mesa, a cerveja vai aquecer. A cerveja vai começar a ganhar energia do ar, porque o ar tem uma temperatura maior, até chegar ao ponto que vai entrar em equilíbrio térmico entre o ar e a cerveja. Isso não é um problema, por exemplo, se for para um país do hemisfério norte no inverno, onde tu pode deixar a tua cerveja na sacada tranquilamente, que ela vai estar sempre gelada, porque ela vai estar em equilíbrio térmico com o frio que está fazendo lá fora. E provavelmente vai até congelar. Okay?
Então, pessoal, quando a gente vai analisar essa passagem do calor de um corpo para outro e ver quanto que vai variar a temperatura de um corpo, isso vai depender de qual material de que esse corpo é feito, especialmente qual que quanta massa que eu tenho. Não voltando, por exemplo, da água, se eu for aquecer 200 ml de água, ou seja, uma xícara, ou se eu for aquecer 1 litro de água, o tempo para aquecer 1 litro é muito maior. Por que esse tempo é muito maior? Basicamente porque eu tenho mais massa de água em 1 litro do que eu tenho em 200 ml. Então, a quantidade de calor necessária para aquecer um corpo por uma dada temperatura depende da quantidade de água, da quantidade de matéria que eu estou colocando ou da quantidade de massa que eu estou colocando. Além disso, diferentes materiais variam mais ou menos de temperatura dependendo do que eles são feitos. E um exemplo clássico disso é, se alguém já fez churrasco ou for fazer, okay? Por que o espeto do churrasco tem um cabo de madeira? Porque o cabo de madeira ele conduz menos calor do que o metal. Isso quer dizer que, além de conduzir menos calor, ele tem uma capacidade térmica menor. Isso quer dizer que quando tu encostar a mão na madeira, com uma capacidade térmica pequena, ele vai passar pouco calor. Perdão, com a capacidade térmica alta. Ele vai passar pouco calor da madeira para a tua mão. Enquanto que o metal, ele passa muito calor muito facilmente. Okay? Então, a propriedade do material, do que é feito o material que está aquecendo, influencia, e a quantidade de massa também influencia. Então, é por isso que a gente chega na famosa equação lá do ensino médio Ki-Macete, que ela me diz que se eu forneço uma dada quantidade de calor para um corpo e observo uma dada variação de temperatura, essa variação de temperatura vai depender do que é feito o material, e essa informação é me dada pelo calor específico do material, e vai depender de quanto material que eu estou aquecendo. Essa informação é me dada pela massa. O produto massa vezes calor específico me diz qual que é a capacidade térmica de um corpo. Então, serve que que isso daqui é massa vezes calor específico e é uma propriedade específica do corpo. Esse carinha aqui, calor específico, é uma propriedade do material. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tenho 1 litro de água, ou se eu tenho 200 ml de água, a capacidade térmica de 1 litro de água é maior porque eu tenho mais massa. Mas o calor específico é o mesmo porque é o mesmo material. Ambos os corpos são água, só que um é 1 litro, o outro é 200 ml. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém nunca viu isso na vida? Ótimo. Então, quando eu tô falando, tipo, cada material vai ter um calor específico diferente. A água, ela tem um calor específico consideravelmente alto, de 1 caloria por grau Celsius. O que significa? Que se eu quero variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 1 caloria para a água. Outros materiais eu consigo aquecer mais facilmente porque tem um calor específico menor. Por que o metal aquece tão rápido? Porque metais têm calor específico bem baixos.